Luana. Olha só, depois de uma breve pausa para merecidas férias da nossa arquiteta Bruna Vanessa, a gente está de volta com o quadro Toque de Casa. Toque de Casa. Ao contrário do que muita gente imagina, a construção de uma casa começa muito antes dos primeiros alicerces. Na verdade, quem quer construir uma casa de maneira eficiente precisa de muito planejamento e preparação. E é exatamente sobre isso que a gente vai abordar no quadro Toque de Casa com a arquiteta Bruna Vanessa, que está aqui. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui de volta. Bem-vinda de volta, né? Conseguiu relaxar um pouquinho? Sim, muito bom. Férias é muito bom. Bom, conta pra gente aí, falando sobre construção e reforma, Bruna, por que a construção civil está em alta aqui no Brasil? Então, a gente vem com uma crescente muito forte, principalmente pós-pandemia. Então, as pessoas quiseram muito sair dos apartamentos, sair das casas, né, que não atendiam mais a demanda de tanta gente. Sim. Então, as pessoas sentiram muita necessidade de construir, reformar, né, ampliar aquele espaço que estava ficando pequeno. Então, vem crescendo bastante. Então, esse ano, principalmente, a gente teve uma demanda muito grande, né, crescente na construção civil. E por isso que a gente decidiu abordar esse tema tão importante, para situar algumas pessoas o que elas precisam fazer para construir, como elas se planejaram, o que elas precisam de documentação. Então a gente vai meio que falar sobre cada tema específico aqui e a gente trouxe esse tema bem legal. Então você que está construindo ou quer reformar, a gente vai te dar hoje os parâmetros para isso. E por onde começar? Então, primeiro o planejamento, né? Então, assim, a gente sempre fala que para construir a gente precisa de um terreno, né? Precisa de um espaço. Então, levando em consideração todos os temas que a gente vai falar aqui, a gente vai trazer um especialista para falar sobre cada um deles, mas hoje, de forma assim geral, a gente precisa pensar no terreno, né? Pensar na questão solar, na questão do solo, se ele é bom para aquilo que você quer construir. A gente tem que considerar os parâmetros urbanísticos também. Então, não dá de você pegar um terreno de 300 metros quadrados e construir 300 metros quadrados nesse terreno. Então, a gente tem que pensar ali nos índices urbanísticos. Então, o primeiro lugar que eu diria ali, pensar no terreno. E se você já tem o terreno, aí nos próximos passos a gente vai dizer o que você precisa para poder aproveitar ao máximo desse terreno. E em Rondônia, qual é o valor do metro quadrado? Olha, o valor ele é uma média, né? Porque hoje a gente existe um parâmetro para construções de baixo custo, médio custo e alto padrão. Então, se a gente levar ali no médio custo, a gente está ali por volta de R$ 2.060. Isso foi um aumento bem considerável, um aumento de 8% relacionado ao ano passado, mesmo período. Isso demonstra mais ainda como a construção foi aquecida aqui em Porto Velho, né? Quanto que ela movimentou o mercado. Então, a gente tem ali uma média de R$ 2.060 o metro quadrado. E qual o terceiro passo para quem quer construir? O primeiro passo, né, não puxando sardinha para o nosso lado, mas é você ter alguém que consiga te direcionar. Ter um profissional, um arquiteto, um engenheiro. Por quê? Você vai precisar de plantas, você vai precisar de, né, seguir os projetos certinho. Você precisa de um profissional responsável. Então, você precisa de um profissional que te auxilie além de documentação, essa parte de projeto. Até para ele conseguir colocar no papel aquilo que você sonha. Porque, às vezes, aquilo que você sonha não é aquilo que cabe no papel. Então, ele vai te direcionar da maneira correta, os locais que você tem que ir, que tipo de documentação você tem que ter. Então tem que ter documentação, licença, né? Você falou aí. Isso, esse era um outro passo, né? Então, depois que você tem um profissional, um arquiteto, um engenheiro responsável que está te auxiliando, você vai precisar de documentações, né? Tanto que a gente vai trazer alguém especializado para falar que tipo de documentos. Então, como a gente falou, você que está querendo construir, quer reformar, fica ligado, porque vai ser muito importante. A gente vai falar sobre cada tema específico. Você precisa de alvará de construção, você precisa de licença de obra, você precisa de um responsável técnico pelo projeto, pela execução do projeto. Então, é muito importante seguir para você fazer tudo certinho, ficar dentro, né, ali do que está certo, fazendo sua construção regulamentada. É possível, Bruna, se programar aí para saber quanto tempo, em média, vai durar a obra?
É perfeitamente possível, mas não é Não é não é 100%. Você já construiu, você já sabe que não é assim 100%, né? Mas o que que acontece? Hoje a gente tem os cronogramas de obra até para estipular quanto tempo a tua obra vai durar. Então, se é uma obra muito grande, de uma reforma muito grande, ou então de construção no geral, existe sim uma tabela de quanto por cento ela tem que progredir. O profissional que vai estar te auxiliando, ele vai te dizer. Existe coisas que são variáveis, sol, chuva, mão de obra especializada, mas no geral o cronograma ele tem que seguir certinho. Então existe sim, e a melhor maneira de você construir sem ter muita dor de cabeça, porque não tem jeito, a obra dá um pouquinho de dor de cabeça sim, mas é com planejamento. E com planejamento, as chances das coisas darem muito certo é muito maior. Perfeito. Quem quiser mais dicas, como que faz para te acompanhar? Além de acompanhar aqui o quadro, né, você pode seguir lá nas redes sociais, no Bale Arquitetura, então brunasodré.arq. E só deixando, como a gente já falou aqui desde o começo, a gente vai seguir nos próximos episódios falando, trazendo alguém para falar sobre como você adquiriu o seu terreno, o que você deve pensar na hora de escolher o terreno. A gente vai trazer alguém aqui também para falar sobre essas documentações que você precisa ter para poder dar entrada na prefeitura, para regulamentar a sua obra. E a gente também vai trazer outros profissionais falando aqui na parte da construção, algo mais específico. Então, se você quer construir e reformar, fica ligado aqui. Toda segunda-feira a gente vai trazer um novo tema falando só sobre essa parte de construção. Perfeito. Obrigada. Tá bom? Eu viu, que agradeço Bruna? mais uma vez estar Então, aqui. todo mundo seguindo ela lá no Bale Arquitetura, né? Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá aí, até o próximo Toque de Casa, que volta na semana que vem. Toque de Casa.